Vamos para mais uma atividade. Na atividade de hoje, iremos aprender notação científica. Olá pessoal, tudo bem? Fique em casa, viu? E vamos para mais uma atividade. Notação científica. O diâmetro de uma bactéria, que é um organismo unicelular, varia entre 10 elevado a menos 5 até a 5 vezes 10 elevado a menos 8 metros. Falando em bactéria, me lembra a professora Nancy, de ciências. Daria para perguntar para ela, ou até mesmo você pesquisar, se existem outros organismos menores que a bactéria e representar em forma de notação científica. A medida do raio do Sol é de aproximadamente 6,96 vezes 10 elevado a 8 metros. Esse tipo de registro é chamado de notação científica. Ele fornece uma ideia clara de ordem de grandeza, de bilhões, milhões, milésimo, etc. Fundamental para trabalhar com números muito grandes ou números muito pequenos. Em notação científica, os números são escritos como um produto. Em notação científica, os números são escritos como produto de dois fatores, em que um deles é uma potência de base 10, com expoente inteiro positivo ou negativo, e o outro é um número igual a 1, ou maior que 1 e menor que 10. Observe, 1 vezes 10 elevado a menos 6. Então, 1 é igual a 1, que é o primeiro caso. 5 vezes 10 elevado a menos 6. Então, é maior que 1, 5. 6,96 é um número menor que 10, vezes 10 elevado a 8. Então, bem aqui essa seta. Aqui ao lado esquerdo, a gente tem os três casos, que é número igual a 1, primeiro caso, maior que 1, que é o 5, e menor que 10, que é o 6,96. Veja estes belos exemplares. 1,25 vezes 10 elevado a menos 3. 2,236 vezes 10 elevado a menos 9. 5,2 vezes 10 elevado a 6. 8,1 vezes 10 elevado a 12. Então, desse lado tem o inteiro negativo, com expoente inteiro negativo, e desse outro lado tenho expoente com inteiro positivo. Vamos escrever alguns números em notação científica. Olhe esse número, 3.265. Para que esse número tenha apenas um algarismo não nulo, na parte inteira, devemos multiplicá-lo por 10 elevado a menos 3. Mas isso vai alterar o valor do número. Portanto, vamos multiplicar por 10 elevado a mais 3. Por que isso? Eu vou multiplicar 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a mais 3, que é 10 elevado a zero. Lembra lá nas propriedades de multiplicação? Base igual, que é 10. Eu vou conservar a base e somar os expoentes. Conserva a base e soma os expoentes. Não é isso? Aquela propriedade de potenciação. Fica o quê? Menos 3 mais 3 é 10 elevado a zero. E 10 elevado a zero é igual a 1.
1 é o elemento neutro da multiplicação, não altera o valor. Vamos ver aqui nesse quadro esquemático ao lado. Veja que a vírgula está aqui na direita do número 5. Eu tenho que andar com essa vírgula até ficar entre o número 3 e o número 2. Então, eu vou andar uma casa, 2 casas, 3 casas. A vírgula tem que ficar aqui entre o 3 e o 2. Eu vou multiplicar por uma potência de base 10. Eu andei 3 casas para a esquerda. Então, o expoente vai ser menos 3. Quando eu faço essa multiplicação aqui, eu altero o número. Para que eu compense isso, eu vou multiplicar por 10 elevado à terceira positivo. Para exemplificar melhor, vamos chamar esse primeiro fator aqui de A vezes o B, que é o segundo fator, e C, o terceiro fator. Vamos lançar mão de uma propriedade da multiplicação, que é a associativa. Eu vou associar esses dois números, os dois primeiros números, resultou nesse número 3,65, ok? Beleza, até aí. Vamos agora associar esses dois últimos números aqui, B e C. A multiplicação dos dois últimos números é 10 elevado a menos 3 e vezes 10 elevado à terceira vai dar 1. Então, A vezes 1 é igual a A, que é o próprio número. Então, eu não alterei em nada este número. Por isso que eu tenho que multiplicar pelo oposto do número que eu estou multiplicando. Se eu estou multiplicando 10 a menos 3, o oposto dele é 10 elevado à terceira, positivo. Mais um exemplo aqui embaixo. A vírgula está entre o número 8 e o número 5. Eu tenho que andar com ela até ficar entre o número 2 e o número 8. Eu estou andando uma casa decimal só para a esquerda, por isso 10 elevado a menos 1. Para que eu compense isso, eu vou multiplicar pelo oposto, e o oposto dela é 10 elevado a mais 1. Observe que o mais 1 ali não está como expoente, não é necessário colocar. A gente já tem que saber disso. Quando eu ando com essa vírgula para lá, para a esquerda, vai ficar 2,85. Agora multiplicar por vezes 10 elevado a 1. Quando o número é menor do que 1, devemos multiplicá-lo por uma potência de base 10 com expoente positivo. E para não mudar o valor, multiplicamos também pela potência de 10 com o expoente oposto ao da primeira multiplicação. A vírgula está aqui entre 0 e 0, vou andar uma casa, 2 casas, 3 casas. 10 elevado a 3. Lembra lá? Quando a gente anda para a direita, o número é positivo, o expoente é positivo. E para compensar isso, eu vou multiplicar por 10 elevado a menos 3, que é o oposto dessa potência. 5,6 vezes 10 elevado a menos 3. Mais um exemplo. A vírgula está entre o 0 e o 6. Eu tenho que andar uma casa. Andando para a direita, 10 elevado a 1. Não preciso colocar o 1 aqui, mas eu vou colocar. Então, para compensar isso, eu vou multiplicar por 10 elevado a menos 1, que é o oposto de 10 elevado a 1. E o resultante disso é 6,5 vezes 10 elevado a menos 1. Agora é com você. Escreva os números em notação científica. A distância da Terra até o Sol é de 150 milhões de quilômetros da Terra.
a representação esquemática, o Sol, os planetas e as órbitas não foram representados na proporção nem nas cores reais, apenas uma ilustração. Então vamos ver um número positivo ali, né? A vírgula está bem aqui no último zero. Como é que a gente vai escrever isso? Então a vírgula tem que ficar entre o número 1 e o número 5, vezes 10 elevado a quanto? Vamos conferir quantos zeros a gente andou, quantas casas a gente andou para a esquerda para ficar até lá entre o 1 e o 5. Andou 3, 6, 7, 8. Então 10 elevado a 8 quilômetros. km. Letra B. A massa do átomo de hidrogênio é. A vírgula tem que ficar aqui entre 1 e o 6. Vamos ver. 1,6 vezes... Vou colocar o outro 6. 6 vezes 10 elevado a quanto? Então vai lá. Vamos conferir quantas casas essa vírgula andou. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 24. V menos 24. O que? Gramas, né? Unidade de medidas. 1,66 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Lembrando que este desenho está fora da proporção e das cores reais. E lembre-se de usar máscara ao sair de casa. Se precisar sair, fique em casa.